Meu nome é Cibélia Alves, eu estou aqui no Santa Fé Ensina e hoje vou fazer esta linda peça, a biscoita Ginger, que é um envelope para você guardar os seus cartões de Natal. Essa peça, que está aqui mais ou menos montada, né? Nós vamos agora mostrar o passo a passo. Eu usei o filtro xadrez e o fundo verde. Mas você pode escolher também uma outra estampa do filtro Santa Fé. E aqui dentro, se você quiser, pode ser vermelho também, não tem problema. Ele vai ser um envelope, né? Porque isso aqui é para você guardar os seus cartões de Natal. Então, aqui nós vamos casear. Todo mundo, né, sabe casear, mas a gente vai lembrar um pouquinho como é que é o caseado. Então, você vai entrar aqui, né, por dentro. Aqui eu usei a linha vermelha para acompanhar o vermelho do feltro xadrez, mas você pode quiser branco ou verde também. Lembrando que o ponto caseado eu faço olhando para ele, prendendo a linha aqui, para que ele fique firme e eu não tenha que esticar o ponto todas as vezes que eu passar a linha na agulha e aqui no filtro. Então, você olhando para ele, você vê tamanho e distância e de forma que todos vão ficar no mesmo tamanho. Então, mais uma vez, que o caseado, né, é um ponto que todo mundo conhece, né? Nós que somos artesãs, é um dos pontos que a gente mais trabalha. Então, ele tem que ser feito assim, ele tem que ficar exatamente igual, tanto na altura quanto na distância. Agora nós vamos conhecer um outro ponto que muito é conhecido como ponto das bainhas de calça, né? Que quando se fazia bainha de calça, né? Que hoje não faz mais. Então é o ponto russo. Esse ponto eu usei ele aqui na linha verde, né? Para dar um charme maior aqui no nosso envelope. Eu tô fazendo ele um pouquinho maior para você ver, porque ele foi feito aqui em cima de um feltro estampado, né? O xadrez. Talvez não dê para você ver direitinho como ele foi elaborado. Mas ele é muito simples, né? Então, eu pego um pouquinho aqui embaixo, ó, e vou aqui na parte de cima. Esse ponto já foi chamado como pé de galinha e atualmente ele é conhecido como ponto russo. Então, a gente vai fazer a toda volta aqui para fazer a decoração, ó, essa decoração aqui, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o ponto que nós acabamos de aprender agora, né? Nós já fechamos o envelope, já fizemos aqui o ponto decorativo e aí o nosso envelope vai ficar assim, né? Caseado aqui nas laterais e esse ponto aqui que é o ponto russo. Nós vamos agora construir a nossa querida biscoita. A nossa biscoita é caseada também, né? Aqui os bracinhos, o corpo, a cabeça. O molde dela do corpo é um corpo inteiriço para ter mais facilidade. A gente faz o caseado, lembrando sempre que você deve olhar para ele para você ver distância e tamanho, né? Aí você vai casear com a linha marrom toda a volta do corpo e os braços. Nos braços nós temos os detalhes, né, da cianinha. Então você, depois de caseado, você vai cortar um pedaço da cianinha e vai ajustar aqui. Aqui nós vamos usar um ponto como se ele fosse um choleado, né? Nós vamos aproveitar essas ondinhas aqui. Então, nós vamos abrir aqui e nós vamos começar o ponto, ó. Ela vai entrar a agulha sempre no pezinho da onda da cianinha, ó. A gente trabalha com a linha branca, né, pra não aparecer nada que tire a atenção
da cianinha, porque esse detalhe da cianinha na biscoita, ele é o detalhe que a gente, quando faz os biscoitinhos, coloca aquele cremezinho, né, gostoso, e sempre a gente coloca assim, num formato meio que sinuoso. Então esse aqui é a cianinha, que é aquele cremezinho que a gente coloca nos biscoitinhos. Então é dessa maneira que você vai pregar a sua cianinha no corpo da sua biscoita. Aqui nós vamos fazer os olhos dela, porque eu acho que todo bichinho que você faz, você tem que colocar o olho, mas você tem que fazer um cílio nele também, para que ele fique com uma expressão alegre. Eu vou usar aqui uma pérola um pouco maior, para nós trabalharmos um ponto maior, para você entender o que é que eu estou falando. Aqui nós vamos passar 2 vezes. E nós vamos começar agora a fazer os cílios da biscoita. Eu usei 2 só, e aqui você pode colocar quantas vezes você quiser. Você pode colocar 3 vezes, 4 vezes. Como ela é uma menina, né, ela tem uma quantidade de cílios um pouco maior. O primeiro ponto você vai fazer bem onde saiu a linha aqui, ó. Esse vai ser a base de onde você vai continuar a fazer os outros. Então nós vamos fazer uma aqui, e ele sempre vai sair lá debaixo da pérola, ó, para quando você fizer ele vai sumir aqui. Então aqui nós vamos colocar 3. Para ela ficar com um olhar mais alegre. Tá vendo? Aqui, ó, esses aqui são os cílios dela. Eu coloquei uma bolinha maior para você ver o que é que eu estava fazendo, e trabalhei aqui a linha preta. Se você gostar também de uma biscoita que tenha, né, a sobrancelha, na mesma linha você pode fazer um traçado aqui, ó. É só um ponto reto que você vai fazer aqui. Então ela vai ficar com cílios e sobrancelha. Então, essa aqui, ó, já está mais ou menos preparada, né, para nossa fase final. Então, nós trabalhamos aqui, né, todo caseado, trabalhamos a cianinha, colocamos os olhinhos, marquei o nariz, boca, e vamos para a montagem. Aqui os bracinhos. Um detalhe: quando você for trabalhar bracinho de boneca, de bichinho, entendeu? Você tem que observar a posição do braço. Por exemplo, os 2 bracinhos dela são assim. Se você não observar para onde é que você está trabalhando o seu ponto, um braço vai ficar com o ponto do avesso e o outro do lado direito. Então, sempre para não esquecer, você posiciona no corpo e trabalha um braço, e o outro você deixa lá na espera. Tipo assim, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Então eu já posiciono ele do jeito que eu quero. Então eu sei que eu vou trabalhar todos eles. Quem é destro, sentido relógio, né? E quem é canhoto, naturalmente na outra posição. Então por quê? Para mim não esquecer que eu tenho que trabalhar o ponto caseado sempre no sentido relógio, para que os 2 braços fiquem com o ponto pro lado direito. Aqui, ó, se eu virar esse braço ao contrário do que ele é, esse, ó, ele vai ficar do avesso, e esse no direito. Você percebe que o ponto está um pouquinho desigual, né? A gente observa bem que o ponto ele fica um pouquinho diferente. Então, por isso que a gente posiciona ele na hora de fazer, já posiciona no lugar certinho, para você não cometer esse erro, tá? Porque às vezes na pressa você acaba esquecendo e acontece isso. Não é só quem está iniciando, mas nós também que já estamos acostumadas a fazer, também às vezes acontece isso. A gente esquece de posicionar na direção correta, e a gente acaba, quando vai montar a peça, tem um bracinho com o ponto direito e um outro com o ponto do avesso.
Todo mundo que trabalha o serviço com o trabalho manual, ele sabe que os nossos pontos têm avesso e tem direito, mesmo o caseado, né? Se você ver, ele fica um pouquinho diferente. Se você observar, ele fica diferente. Só assim, que às vezes a pessoa tá tão entretida que ela acaba nem percebe. Depois que ela montou a peça, é que ela vai ver que já cometeu o erro e aí não tem como desmanchar. Então essa é a dica que eu falo para quando você for montar a sua peça, seja boneca, seja bichinho, seja o que for. Já cortado, você já vai posicionar no corpo para você não ter esse erro que depois você vai te dar muito trabalho para corrigir. Nós vamos agora, né, à montagem da nossa querida biscuita. Nós já providenciamos o envelope, né? Que nós colocamos aqui. Este botãozinho, ele é prego naturalmente, normalmente, né? A casinha também, né? Porque aqui é só um detalhe para que ele fique fechadinho. Se você não quiser que ele fique fechado por causa dessa alça, simplesmente dobra e você vai guardar ele no lugar que você desejar. Então nós vamos passar para a montagem, né? Aqui, olha, eu coloquei um botão decorativo e aqui também, ó. Então nós falamos lá, né, dos olhinhos que nós mostramos aqui. Nós falamos da rendinha, né, da cianinha, o porquê e o que ela simboliza, né, no corpo da nossa querida biscoita. E agora nós vamos à montagem, que é a nossa parte, né, mais gostosa de ver o seu trabalho realizado. Então você vai passar um pouquinho de cola. Pressiona. A gente usa cola quente para dar o acabamento final, mas ela tem que ser numa dosagem certa, você não pode usar muito. E outro segredinho da cola, você nunca passa cola assim, como ela é uma cola quente e o feltro é poroso, se você colocar a cola quente aqui, ó, e você pegar e espalhar assim, ela vai vazar tudo aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando você colocar o seu pinguinho de cola aqui, você vai pressionar com carinho para que ela não ultrapasse os limites da peça. E ela fica aí dentro ou aonde você colocar e ela vai ficar legal, sem ter aquele transtorno de você virar a sua peça e ver aquele monte de cola aqui atrás vazando, né? Então, aí depois que nós colocamos isso, nós vamos prender aqui também a mãozinha, porque essa vai ser uma peça bastante utilizada e ela tem que estar firme. Fizemos uma gravatinha, que eu vou mostrar como faz a gravatinha, que é muito simples. Nós vamos colar e colar aqui. Depois, o nosso envelope já está pronto. Nós não podemos colocar a nossa biscoita aqui, porque senão não tem como a gente abrir para guardar nossos envelopes. Então, nós vamos colocar aqui. Posicionamos e vamos à fase da colagem. Que aqui, nessa parte aqui, ó, nós podemos abusar um pouquinho mais. Por quê? Aqui é uma peça maior e nós precisamos que ela fique bem segura, né? Porque senão ela pode descolar e o nosso trabalho vai ficar todo perdido. Você pressionou, a cola quente já esfriou e nós estamos com o nosso envelope Ginger pronto. Então, gostaram dessa peça? Gostaram da aula de hoje?
Meu nome é Cibélia Alves, eu estou aqui no Santa Fé Ensina. O molde dessa peça você encontra no link abaixo ou no site da Santa Fé.